Boa tarde, crianças. Tudo bem? Hoje, dia 31, quarta-feira, nós vamos iniciar nossa aula com a atividade de matemática, tá bom? E eu vou explicar para vocês o nosso conteúdo de hoje, tá? Então, prestem bastante atenção. Olha só, eu tenho uma pergunta para vocês. Você sabia que na matemática nós podemos organizar informações? Vocês sabiam disso? Então, eu pego informações, né, algumas informações, e eu consigo organizá-las para que fique mais fácil, né, observar e ler. Sabe como nós podemos fazer isso? Através de gráficos e tabelas. Isso mesmo, olha lá. Então, isso aqui, ó, é um gráfico, olha lá. Tá? Eu acredito que vocês já tenham visto, né, em outros anos. E isso aqui é uma tabela, né? Então, olha só, aqui neste gráfico e aqui nesta tabela, eu tenho informações. Isso mesmo, ó, eu tenho, né, organizado tudo certinho, algumas informações. Aqui nós estamos falando de brinquedos, né? Então, olha só. Eu tenho as quantidades, eu tenho quais brinquedos são, né? E tenho as informações que eu quero, né? Pode ser que seja de uma pesquisa ou só mesmo uma contagem, né? E aqui também, né, eu tenho nessa tabela algumas informações. Olha só, aceitação de merenda, uma pesquisa, ó, primeira pesquisa. Então, o que é merenda? É o lanche. Né? Então, foi feita uma pesquisa sobre o lanche, ó. E aqui eu tenho as informações que foram, né, recebidas, tá? Então, essas duas maneiras, tá? Essas duas formas, tanto o gráfico quanto a tabela, são utilizados para organizar as informações lá na matemática, tá? Então, nós também podemos dizer que os gráficos e as tabelas, né, são usados para organizar dados e valores numéricos. Então, os dados são as informações, né? E valores numéricos são os valores que é obtido através destas informações, tá bom? Então, vamos analisar aqui. Nós vamos fazer uma análise, tá? De um grupo de crianças que são da família Silva, tá? Então, aqui tá a imagem. Essas são as crianças da família Silva, tá vendo? Então, ó, são todas elas, tá? Então, eu quero fazer o quê? Eu quero contar essas crianças, tá? Eu preciso fazer um trabalho da escola, e nesse trabalho da escola, tá? Eu tenho que contar quantas crianças tem na minha família, né? Então, a família Silva fez trouxe pra gente essas informações. Então, olha só. Eles fizeram um gráfico, tá? Então, o que eles fizeram? Ó, eles colocaram aqui as quantidades de crianças, né? Colocaram aqui embaixo, né, qual era o sexo dessas crianças, meninos e meninas, tá? E aqui eles usaram a cor laranja para descrever a família Silva, crianças da família Silva, né? Então, vamos lá. Então, eles contaram que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 meninos. Então, eles colocaram aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meninos, né? E meninas? 1, 2, 3. Então, meninas, 1, 2, 3. Então, eles levaram para a sala de aula, né, esta informação. Eu não preciso da imagem, tá, para contar quando eu tenho a imagem do gráfico, não é mesmo? Eu não preciso contar aqui na imagem se eu tenho a imagem do gráfico. Só olhando para a imagem do gráfico, eu sei que na família Silva tem 6 meninos e 3 meninas. Por quê? Porque tá mostrando aqui, ó a linha do 3 e ó a linha do 6, né? Então, se eu sei do que se trata, né, o título do gráfico é
né? Família Silva, e eu sei que eu tô analisando as crianças da família Silva. Então, eu não preciso nem olhar nas crianças. Eu olho só para o gráfico e sei que tem 6 meninos e 3 meninas. Também posso fazer essa mesma análise das crianças com a tabela. Olha lá, né? Com a tabela. Então, crianças da família Silva, que é o título, né, da minha tabela, e coloquei, ó, meninos, né, ó, de um lado da tabela, meninos, meninas, que é o que eu quero analisar. Do outro lado, as quantidades, 6, 3, né? Uma tabelinha bem simples aqui, só para você analisar. Então, eu não preciso olhar a imagem, não preciso contar para saber da resposta. Eu só olho o gráfico e sei, né? Se alguém perguntar quantas crianças, quantos meninos tem na família Silva, você vai olhar aqui, 6 na tabela. E meninas, 3, tá dizendo na tabela, não é mesmo? Então, é muito fácil organizar as informações quando a gente tem o gráfico e a tabela, né? É muito mais fácil de observar e de fazer a leitura, né, destas informações, tá bom? Então, agora, né, que vocês aprenderam um pouquinho sobre os gráficos e as tabelas, nós vamos para a atividade da apostila. É essa aqui, ó, né? Nós estamos chegando próximo à Páscoa, domingo é a Páscoa, então a nossa atividade é toda, né, de desenhos aí da Páscoa. Então, nós vamos colocar o dia de hoje, que é dia 31/3, último dia do mês, tá? E vamos, então, fazer as atividades. A primeira atividade é sobre um gráfico, tá? O gráfico do Senhor Coelho. O Senhor Coelho escolheu quais eram as suas comidas favoritas. Observe e preencha o gráfico de acordo com a quantidade de cada alimento. Então, ele escolheu morango, melancia, aqui é... Como que é isso aqui? É abacaxi. Isso aqui é uma tortinha, acho, né? E cenoura, tá? Então, são as comidas favoritas dele. E ele colocou aqui algumas quantidades. Então, o que que você vai fazer? Você vai observar a quantidade, ó. Quantos morangos tem aqui? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 morangos. Então, você vai lá no gráfico, que é aqui, e vai olhar onde está o morango, ó, o morango tá aqui. Então, o morango é 5, então eu tenho que pintar 5 quadrinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos. E a melancia? Então, você vai contar a melancia e vai colocar aqui. E o abacaxi? Também, você vai fazer a mesma coisa com todos eles, tá bom? Aí... Depois que você preencher, né, que você pintar os quadrinhos com as quantidades, você vai responder as perguntas que estão aqui, tá? Então, leia a perguntinha e coloque a resposta aqui na frente, tá bom? O exercício 3 são continhas de adição. É isso mesmo, adição. Olha lá. Então, você vai resolver... Tem adição e subtração, ó. Tem adição e subtração, adição e subtração, adição e subtração, tá bom? Presta bastante atenção no sinal, ó. Adição é de mais, subtração é de menos, tá bom? Presta bastante atenção. A adição, eu junto, né, os valores. Na subtração, eu tiro, né? Eu tenho o valor de cima e vou tirar o de baixo, tá bom? Presta bem atenção nisso. Olhe bem o sinal antes de resolver a conta, tá? E no exercício 4, você vai escrever o nome dos números. Você vai escrever por extenso as dezenas exatas, tá? Então, de todas as dezenas, ó, aqui tem todas as dezenas exatas, até eu chegar na centena, né? Então, você vai escrever o nome delas, tá bom? Até chegar na centena. E é essa atividade que nós vamos fazer na apostila de matemática hoje, tá bom? Caprichem, eu aguardo as fotos de vocês para fazer as correções, tá?